Olá pessoal, aqui é o professor Eric e eu vou resolver com vocês essa questão de trigonometria da FUVEST que utiliza, entre outros conceitos, o conceito de seno de um arco duplo. Vamos lá? Então, o número de soluções da equação seno de x igual a seno de 2x no intervalo de 0 a 2π é... Bom, então a primeira coisa, esse intervalo de 0 a 2π é o intervalo que corresponde à primeira volta, né? Então, ele vai de 0 graus, se a gente for pensar em graus, até o 2π. Então, são os ângulos de 0 a 2π, ou 360 graus. Eu coloquei o igual, por quê? Porque os colchetes estão fechados. Colchetes fechados, ó, colchete fechado, intervalo fechado. Inclui os dois extremos. Inclui o 0 e o 2π. Inclui o 0 e o 360 graus. E aí vamos para a nossa equação. Então, nós temos seno de x igual a seno de 2x. Para ficar mais organizado, eu vou colocar parênteses, ok? Então, do lado esquerdo, eu vou copiar o seno de x. E do lado direito, a gente vai desenvolver, utilizando a fórmula de arco duplo, de seno de arco duplo, esse seno de 2x. Então, do lado esquerdo, temos seno de x. Do lado direito, seno de 2x, arco duplo, é 2 vezes seno x vezes cosseno x. Então, essa era a fórmula seno de arco duplo. 2 vezes seno x, cosseno x. Uma coisa que a gente pensa em fazer aqui, mas que a gente não pode fazer, é isso aqui, ó. Ah, vou cortar esse seno com esse. Vou dividir os dois lados pelo seno de x. Eu não posso, para não perder o zero aqui como um possível valor para o seno de x. Tá? Então, nada me impede, em princípio, que o seno de x seja igual a zero. Se eu cortar seno de x um com o outro, eu vou perder um resultado. Então, para não perder nenhum resultado, eu vou deixar assim, não vou cortar. E a gente vai jogar, então, esses dois termos para o mesmo lado. Tá? Então, do lado esquerdo, eu vou copiar o que eu já tenho, que é o seno de x. E vou passar subtraindo para o lado esquerdo, menos 2 vezes seno x vezes cosseno x. E aí do lado direito agora, né? Ficou zero. E aí o que eu faço com seno de x? Coloco em evidência. Então, olha só. Seno de x colocando em evidência. Ele está aqui nos dois. Então, eu posso destacar. Vai ficar o seno de x em evidência multiplicando, então, o seno de x em evidência, multiplicando entre parênteses, seno de x dividido por seno de x azul, vai ficar 1. Eu não estou na frente não, né? Não. E menos 2 seno x cosseno x dividido pelo seno de x azul, que está em evidência, eu corto o seno de x com seno de x, vai sobrar menos 2 vezes cosseno x, né? Percebe que se eu fizer a volta, se eu fizer o chuveirinho, volta para o que estava antes. E aí eu fatorei então a minha equação, eu tenho uma multiplicação dando zero. Para que isso aconteça, um dos dois fatores tem que ser zero. Então, ou seno de x azul é zero, uma opção é essa, ó, seno de x igual a zero, ou 1 menos 2 vezes cosseno de x igual a zero. E aqui, nessa equação da direita, vamos isolar o cosseno de x. Então, 1 passa subtraindo, então menos 2 cosseno de x igual a menos 1. Multiplica os dois lados por menos 1. Vai ficar 2 vezes cosseno de x igual a 1. Isolando, cosseno de x igual a 1 sobre 2. Tá? Não acabou ainda, porque a gente quer descobrir quais são os ângulos. Os ângulos na primeira volta, né, de 0 a 360 graus, que dão seno zero ou cosseno meio. Então, vamos recorrer ao ciclo trigonométrico. Vem comigo. Ó. Vamos fazer aqui no canto o ciclo trigonométrico. Então, ciclo trigonométrico desenhado.
A gente vai ter o eixo cosseno, né? Cossono deitado. Cosseno. E o eixo em pé, o eixo do seno. Os senos ficam nesse eixo vermelho, os senos no eixo azul. Vou até dar uma aproximada aqui, ó. Mas não vai muito pro lado não, então vou deixar assim mesmo. Deixa eu ver uma coisa. Acho que assim dá pra ver, né? Tá bom assim. Então olha só, pessoal. Aí a gente tem tanto o seno quanto o cosseno variando de -1 a 1. Lembrando que aqui eu tenho 0 graus. Estou pondo em graus porque aqui ele só pede a quantidade de soluções. Então pode ser em graus. Uma volta completa, 360. Aqui um quarto de volta, 90. Meia volta, 180 graus. E aqui embaixo, 3/4 de volta, 270 graus. Opa, pronto. O cosseno varia de -1 a 1. E o seno de -1 a 1. Então aqui mais embaixo é o -1. E aqui mais alto é 1. Então o que a gente quer? Vamos começar pela equação ali da esquerda. Seno de x igual a 0. Então para quais ângulos, para quais x's eu tenho... Para quais x eu tenho que o seno vale 0? Então, aqui no ciclo, o seno vale 0. Portanto, no eixo vermelho, né, eu tenho seno 0 para 0 graus, para 180 graus. Né, se eu espelho aqui no eixo do seno, se eu jogo aqui no eixo do seno, para 180 o seno é 0. Assim como que para 0 graus o seno é 0. Ou ainda para 360 o seno é 0. Então, os ângulos, que quando eu projeto no eixo do seno, me dão valor de seno igual a 0, são o 0, o 180 e o 360, ok? Então, 0, 180 ou o 360. Quando eu olho para esses ângulos no eixo do seno, projeto, o seno vale 0. E nós temos aqui ainda quando que o cosseno de x vale meio. Para quais ângulos, para quais x's, o cosseno vale meio. Então, no primeiro quadrante, o cosseno aqui no eixo azul, ele vale meio. Tá? Entre o 0 e 1, né? Então vale meio. O primeiro ângulo aqui no primeiro quadrante é o 60 graus. Então, você começa pelo primeiro ângulo na sua primeira volta, né, que tem cosseno meio, que no caso é o 60 graus. E tem um outro ângulo ainda na primeira volta, né, que tem esse cosseno meio. A gente vai ter que descer lá para o quarto quadrante. Então, aqui embaixo no quarto quadrante, vocês veem que eu estou descendo mais, né, aqui no ciclo trigonométrico. Então, se de um lado eu tenho 60 graus aqui em cima, eu vou pegar agora 60 graus para baixo. Então, 60 graus, estão vendo aqui que eu acabei de destacar, antes do 360 graus. Então, 360 eu tiro 60, fico com 300 graus aqui, tá? Então, é 60 graus para cima e eu peguei depois para baixo do 360. Então, 360 voltando 60 graus vai dar 300 graus. Todas essas 5 soluções que ficam nesse intervalo de 0 a 360 graus. Portanto, eu tenho uma solução, 0 graus, segunda 180, 360, 60 graus ou 300. Portanto, 5 soluções. 5 soluções é a alternativa E. Então, acabamos aí de resolver essa questão da FUVEST, tudo aqui na tela para vocês. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Até uma próxima. Tchau, tchau.